Só um pouquinho, deixa a gente incluir nossos convidados aqui e já começamos. E aí, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo. Opa, tudo bom? Olá, Pacheco, tudo certo? Tudo certo, e você? Deixa eu pôr o fone aqui e já vamos começar. Beleza. Beleza? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. E por aí? Você tá em Curitiba, né? Boa, meu. Espera aí, só um segundinho. Agora foi. Rodrigo, Pacheco, boa noite, tudo bem? Boa noite, Boa tudo bem? noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui tudo bem. Você Tudo tá em certo. Curitiba, né? Tamo. Cara, a ideia de hoje, tá? A gente já iniciou aí a transmissão. Obrigado a todos que já estão conectados conosco, nos assistindo. Mas era basicamente a gente bater um papo com vocês, informal aí, descontraído, didático, né? Primeiro, para a gente aproveitar esse período de fim de ano para fazer uma reflexão, né, do ano talvez difícil que a gente passou e um pouquinho das perspectivas, né, que a gente tem aí para o ano que vem, para nortear as decisões e a alocação dos nossos clientes FI que confiam seus recursos à Guide e também são muito orientados pela decisão e pelo estudo de toda a equipe de research da qual vocês fazem parte. E, por sinal, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Então, Obrigado. 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 Obrigado pela disponibilidade aí, Rodrigo, Pacheco. Acho que faz mais sentido a gente começar falando um pouquinho do que a gente viveu no cenário macro, né? Seja do desempenho que a gente teve nas principais classes de investimento, último ruído na taxa de juros, dólar fechando aí próximo às máximas o rally de fim de ano veio para o dólar, no caso, né? Um pouquinho do desempenho da bolsa e fundo imobiliário. Então, Pacheco, você que domina aí esse cenário macro, se quiser fazer um resumidão aí de tudo que a gente falou, fique à vontade. Tá certo. Bom, 2021 foi um ano de várias reviravoltas aí. No começo do ano a gente ainda estava com a pandemia bem em pauta e ao longo do ano a gente viu novas ondas surgirem, né? Mas desde o começo do ano a gente estava prevendo aí um crescimento mais abaixo do que realmente foi ocorrido e, consequentemente, uma inflação menor também, né? Porém, ao longo desse ano a gente teve algumas surpresas, né? A pandemia trouxe algumas disrupções na cadeia produtiva, né? Que provocou algumas pressões inflacionárias, né? Consequentemente, com uma inflação mais elevada, a gente viu pressões aí, principalmente internas do Banco Central para a elevação da taxa de juros, tentando conter essa inflação que já passou do teto da meta, né? A gente viu alguns dos principais gargalos, aí a gente chama de choques de oferta, né? Alguns choques de demanda, alguns choques de oferta que influenciaram essa inflação. Em choque de demanda, a gente pode mencionar a retomada da economia, né, que depois de um ano de fraco crescimento em 2020, provocado pela pandemia, a gente teve uma retomada mais acelerada em 2021, principalmente no segundo semestre.
em que tanto internamente como nas economias globais, o setor de serviços foi um dos principais choques, porque foi realmente o que foi mais influenciado pela pandemia ao longo de 2020, né, por conta das restrições. Também tivemos alguns gargalos, como eu já comentei, da oferta, que foram provocadas também por restrições impostas em países desenvolvidos e ao longo do globo, que geraram uma menor oferta, por exemplo, de semicondutores, né, que é um insumo industrial bem importante para diversas frontes da indústria, né? A gente vê tanto a indústria automotiva, eletrodomésticos, e mesmo o setor de tecnologia foi bastante afetado por essa crise dos semicondutores, né? Consequentemente, também a gente viu um preço de insumos industriais elevados, que devem continuar sticky, que a gente chama, permanecendo ao longo do primeiro semestre de 2022. Portanto, essa é uma das principais pressões de inflação que a gente ainda deve continuar vendo no próximo ano. E, como já disse, consequentemente, isso tem reflexos na política monetária, né? Os principais bancos centrais do mundo, agora no final do ano, já começaram o seu movimento de redução dos estímulos monetários, que necessariamente tem consequências negativas para os ativos de risco, tanto internos quanto externos, né? Aqui no Brasil, a gente já viu desde março aí um movimento de alta da Selic pelo Banco Central, uma inflação que agora já beira, já ultrapassa os 10%, né, um valor não visto já há alguns anos. No exterior também, os valores da inflação atingiram recordes, né, no Reino Unido, atingiu a níveis que não vistos em mais de uma década, e nos Estados Unidos há mais de 30 anos, se eu não me engano. Portanto, o principal risco agora, nesse final de ano, foi realmente o movimento de normalização da taxa de juros nas principais economias desenvolvidas, né? Com um destaque para o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, que já começou o seu movimento de tapering, que é um movimento de retirada de compras de títulos, né? Que a gente chama. É um movimento ainda expansionista, mas que, consequentemente, vai levar a um aumento da taxa de juros ainda em 2022, que a gente está esperando. Ainda esse ano, falando mais do Brasil, a gente teve um risco fiscal, com a PEC dos precatórios, principalmente, que a gente acompanhou aí no segundo semestre desse ano. O que foi isso, basicamente, né? Os precatórios são gastos que o governo tem, aliás, são dívidas que o governo tem com dívidas judiciais com entes privados ou mesmo dos estados e municípios, né? Isso foi uma bomba, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou, que não prevista pelo Ministério, de 90 bilhões previstos para o ano que vem, né? Isso em um ano eleitoral que a gente deve ter maior pressões por mais gastos e com a previsão de começo de um Auxílio Brasil, né, o substituto do Bolsa Família, que eleva o valor do benefício do Bolsa Família e o número de beneficiados, né. Consequentemente, a gente teve manobras aí para elevar o montante disponível dentro do teto de gastos para colocar tanto a PEC, aliás, tanto os precatórios quanto o Auxílio Brasil no orçamento de 2022, e também uma alteração na data como que chama? Na data para o reajuste com a inflação, né, com o IPCA, que antes era do meio do ano para o começo do próximo, agora é de janeiro a dezembro, né? Que consequentemente tem um maior espaço para os precatórios dentro do teto. Isso gerou uma descredibilidade com o mercado, né? Porque de nada adianta um
uma regra fiscal se ela não é cumprida, né? Se aí cada vez que a gente tem um aumento, se a gente tem a necessidade de um aumento de gastos, aí a gente faz alguma manobra para aumentar o espaço fiscal, né? Consequentemente, isso fez o Banco Central acelerar o passo do aumento da Selic aí nas últimas duas reuniões, que ele passou a aumentar em 1,5% pontos percentuais nessas duas últimas e prevê mais uma do mesmo magnitude, né? Porém, entrando em 2022, depois a gente começa a falar melhor de próximo ano, né? A gente tem alguns riscos, mesmo com os riscos com relação à eleição, a gente vê que as principais pressões inflacionárias vão começar a recuar, entrando principalmente no segundo semestre do próximo ano, de forma que a gente vê ainda o Banco Central aumentando mais duas vezes a taxa de juros, fechando em 11,5% ao ano. Já talvez com alguma redução lá para o segundo semestre, né? Se tiver alguma dúvida, pode... Boa, vou aproveitar para não deixar você falando sozinho aí, Pacheco, e pegar o gancho desse tema inflacionário. Sim, acho que o Caio está entrando também. Que você até colocou talvez uma boa perspectiva, uma esperança, né, de redução para o segundo semestre do ano que vem. Mas, bom, a gente teve alguns fatores que pressionaram a inflação, né? Seja a questão energética, né, da crise hídrica também, que, assim, parece que foi um pouco suavizada. Seja a questão que você citou de demanda, que acredito que ao longo do tempo dá mais condição para que todo o mercado comporte isso um pouco melhor, ou que retome a sua capacidade produtiva, né? Faça jus à retomada da demanda. Teve a questão do frete internacional e das commodities, e me parece que todos esses fatores que contribuíram para acelerar a inflação, né? Além da nossa questão fiscal, parece que esses outros fatores passaram a ter uma realização, né? Uma queda, ou mesmo uma perspectiva de não pesar tanto para o ano que vem. Então, assim, está certa essa leitura, podemos esperar uma expectativa de inflação um pouquinho mais tranquila para o ano que vem, mesmo que não caia, mas que pelo menos que ela pare de subir, né? Já que a gente pegou uma sequência de boletim Focus, se não me engano, sei lá, 40, 50 semanas consecutivas sendo revisada para cima a inflação oficial do país. Foram 35 semanas com revisões para cima do IPCA, né, para 2021. Sim, a gente, como eu disse, os preços que devem continuar pressionando devem ser os industriais, por conta das restrições das cadeias de insumos, mas com relação aos custos de energia, que foram influenciados pela crise energética, como você bem mencionou, e outros fatores, como o aumento dos preços das commodities, e mesmo a questão da demanda dos bens e serviços, devem começar a arrefecer aí ao longo do próximo ano, né? Primeiro, em serviços. A gente já viu uma redução da atividade nesses 2 últimos meses, o que é consequência também do próprio aumento da taxa de juros, né? A gente fala que a política monetária tem uma defasagem de mais ou menos 12 meses, né, um ano. Portanto, a gente já começa a sentir esses efeitos do aumento da Selic sobre a demanda, né? Com relação à crise energética, crise tanto dos preços de petróleos como da crise hídrica, que é mais no âmbito interno, né? A gente também já começa a ver alguma reversão dos preços. Lá fora, por um receio com a demanda global, tanto com relação a Omicron, como um certo receio mesmo que no próximo ano seja de menor crescimento nas principais economias globais, né? E também talvez com uma maior oferta da commodity, né? Esses fatores ajudam a reduzir os preços das commodities, ainda que a gente não reverta essa alta toda que a gente viu ao longo desses últimos anos, né, esses 2 últimos anos da pandemia.
Com relação ao preço de energia elétrica, a gente também já vê alguma estabilização, começo de sinais de redução também nesse final de ano. A situação hídrica do país tem melhorado nesse final de ano. E, finalmente, com relação aos preços como é que fala? De insumos industriais mesmo, tem estudos, inclusive de associações do setor, que indicam que eles devem continuar elevados até o meio do ano que vem, e depois começam a arrefecer, né? Porém, também a gente tem uma questão das expectativas, como você mencionou, que ainda permanecem meio desancoradas, e é um fator de risco ainda quando a gente considera ano de eleição, mas tem um ponto interessante que, né, nesses últimos 2 focos a gente já apresentou alguma melhora, né? Isso é reflexo do comunicado do Copom, que indica uma maior responsabilidade do Banco Central, maior preocupação do Banco Central para impedir essa desencoragem das expectativas, né? Isso é uma preocupação que o mercado tem, que todo mundo tem, de que o aumento da Selic, o aperto monetário, não tem efeito sobre a expectativa. Mas como a gente já viu, 2 Selics com uma baixa na revisão da inflação, a gente pode ser algum indício que a política monetária realmente tenha tido algum efeito sobre as expectativas. Claro, são poucos dados ainda para dizer isso, mas a gente espera que isso vá se arrefecendo ao longo do próximo ano, né? E finalizando, acho que até o primeiro semestre a gente pode haver ainda uma inflação alta, mas reduzindo. A partir do segundo semestre já uma estabilização, né? Pacheco, aproveitando também que você trouxe aí essa correlação, né, da pressão inflacionária que a gente viveu e o impacto no aumento da taxa de juros no aperto monetário, assim, o que o investidor deve estar atento, né, esse ano que acabou derrubando boa parte de ativos de risco no Brasil, seja a parte de ações aí que o Rodrigo vai comentar conosco, seja a parte de fundos imobiliários, enfim, entre outros ativos de renda variável, foi a pressão, a abertura que a gente teve na taxa de juros futuras, né, no DI futuro. Então, assim, digamos que ele tem 2 componentes aí para criar esse preço. Um é a questão inflacionária, a perspectiva de aumento na taxa de juros. A outra é a questão do prêmio do risco Brasil, em função de incertezas políticas, econômicas e fiscais, tá? Assim, considerando que a gente já pode prever um pouquinho mais estabilidade para o cenário inflacionário, apesar das incertezas que a gente ainda tem à frente, como o próprio ano eleitoral. Assim, pode-se palpitar que o pior relacionado a juros futuros, a abertura da taxa, já passou? Ou você acha que ainda é cedo para tirar essa conclusão? Acho que, como o ano que vem é um ano eleitoral, muitas incertezas ainda, né? Não pode se dizer com certeza que o pior já passou, mas acredito que a PEC dos precatórios foi um ponto que mais pressionou a curva de juros nesse ano, e com ela já praticamente resolvida, por mais que não seja a solução ideal, uma maior previsibilidade para o mercado é um movimento positivo, né, como ela já foi aprovada. Portanto, eu não vejo mais uma abertura da curva de juros de tal magnitude que a gente viu nesse ano ou no próximo, né? Claro que há muita volatilidade aí ao longo do próximo ano com relação às eleições, uma própria movimento aí de mais, como que eu posso dizer, falta de credibilidade com relação aos governos em manter o arcabouço fiscal pode influenciar a curva futura negativamente, mas dificilmente a gente vai ter um movimento que nem a gente viu esse ano, né? Acho que realmente o pior já passou, mas
tem muitas incertezas em vista do cenário eleitoral, né? E bom, só para a gente finalizar esse assunto de política monetária, trazendo aí para o contexto global, você citou um fato que foi muito relevante no mercado aí na última semana, no último mês, e que também deve aí manter esta atenção, que é a questão do tapering americano. Então, assim, em função da gente já ter sofrido essa abertura da curva de juros antecipada, você ainda acha que esse processo de tapering, da retirada de estímulos monetários nos Estados Unidos, pode sim acelerar uma fuga de capital dos emergentes, voltando esse dinheiro para os Estados Unidos com uma taxa de juros um pouquinho mais atrativa para os investidores? Ou você acha que pelo fato da gente ter antecipado as nossas taxas também, esse impacto tende a ser menor do que era previsto no início do ano, por exemplo? Uhum. Realmente ele tende a ser menor do que o que era previsto, mas acho que ainda é um movimento que a gente vai ver com bastante força no ano que vem, principalmente no segundo semestre, né? Se aí dependendo, claro, da inflação, se ela vier acima do esperado, se ela persistir mais, e se a gente tiver um movimento de alta dos juros mais forte do que antecipado, né? É tudo uma questão de expectativas. Tanto com relação à inflação, quanto à curva de juros americana e aqui dentro, depende muito do que o mercado vai começar a prever no começo do próximo ano, para o que realmente se realizar, né? Acho que esse é um movimento que a gente vai ver no ano que vem, mas não com a mesma força que a gente estava prevendo no início desse ano. E bom, eu deixo para você e para o Rodrigo me corrigir aí se tiver errado na análise, na interpretação, mas parece, baseado na leitura que você fez aí, muito bem fez sobre todo o cenário macro desafiador que a gente viveu no Brasil, né? A gente brinca que Brasil não é para amadores. Enfim, a gente viu, e você falou, tudo é uma questão de expectativa, né? Então, o investidor, em termos de Brasil, precificar o pior. Então, assim, precificar o pior é a pressão que a gente viu na taxa de juros, são os descontos praticados em fundos imobiliários, depois a gente vê se o Ventura comenta conosco, né, sendo negociados abaixo do valor patrimonial. E agora temos o Rodrigo para também compartilhar se essa precificação do pior, esse cenário desafiador, gerou realmente uma abertura de boas oportunidades da gente ter grandes empresas com bons fundamentos a preços descontados a níveis históricos, abaixo das suas médias de múltiplos. Então, Rodrigo, acho que já esse cenário tem gerado muita oportunidade para o investidor, principalmente aquele que tem estômago, paciência e visão de longo prazo. Bom, minha opinião é que ano que vem é um ano para a gente ser bastante pragmático. Só uma coisa, o som está vazando um pouco? Tá um pouquinho de eco, Rodrigo. Deixa eu ver. E bom, para quem está assistindo e não te conhece, né, dos nossos clientes daqui, Rodrigo Crespi, ele é Equity Research, né? Então, analista aí de ações, compõe o excelente time de análise da Guide. Obrigado pela apresentação. Bom, voltando a falar, acho que ainda está vazando. Pacheco, fecha seu microfone, por favor. Um momento. Foi? Acho que não, né? Não, preciso que você feche aí. A tela Mas mesmo. melhorou. Porque a gente está na sala do research aqui. Estão na mesma sala e aí dessa. Acho que não. Fecha o microfone, você está falando. Oi? Fecha seu microfone. Oi. Fechou? Não foi aqui. Agora? Tem que mutar direto, acho que no Tem que Insta. mutar ali, o teu Pacheco. microfone, Pacheco. Um momento. Ainda não estou conseguindo. Tá na tela. Mutar. Clica no teu rosto, vai aparecer o ícone. Clicar no teu rosto. Não está aparecendo aqui não. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não consigo te mutar, Pacheco. Acho que tem que ser você.
Que não tá aparecendo o ícone aqui para mim. Tô tentando. É no seu rosto, parece. Não, não vai. Bom, vamos tentar assim, se ficar muito eco... Fica tranquilo, que só tem que manjar de Beleza. macro mesmo, viu? De Instagram não precisa não, Pacheco. Acertando a análise ali, pra gente tá ótimo. Bom, basicamente ano que vem é um ano de eleição, a gente espera bastante volatilidade. Falando um pouquinho de 2021 primeiro, tivemos 2 anos em um ano, né? O primeiro ano a gente tinha uma geração bem forte de caixa, principalmente das exportadoras de commodity, né? O primeiro semestre, China super forte, exportando muito. Segundo semestre, eu diria até que o estopim foi a entrega da reforma, da primeira parte da reforma tributária. Isso aí veio de uma forma que o mercado não esperava, nos agradou bastante, e desde então a gente tem visto aí revisões para baixo, bem como o Pacheco falou, da projeção de crescimento macroeconômico. Além disso, na ponta oposta, inflação e juros subindo de maneira bem séria, né? Dito isso, a gente vê um fluxo, principalmente pessoas físicas saindo de bolsa, indo para a renda fixa. E, portanto, a gente vem perdendo cada vez mais liquidez. E, além disso, a gente vê bancos centrais aumentando medidas mais contracionistas do ponto de vista monetário também, que vai enxugando aí o fluxo que a gente tinha, por exemplo, em 2020. Por isso, a gente tem visto aí uma realização bem forte dos mercados acionários, com o Brasil entre os destaques mais negativos aí das bolsas globais. Além disso, uma depreciação bastante forte do nosso câmbio, né? O investidor tem procurado moedas mais seguras, né? Eu diria até mesmo dólar e euro, principalmente. E juros aqui no Brasil têm se tornado cada vez mais atrativo, o que acaba forçando aí as empresas de crescimento, principalmente, entre elas varejo e tecnologia, que você tem um custo de capital muito mais sensível a uma elevação, a uma diminuição dos juros, por isso que a gente vê volatilidades maiores, né? Além disso, as empresas com estrutura de capital mais endividada, né, principalmente aí empresas de construção civil, também empresas de concessão, CCR, Eco-Rodovias, também são pressionadas bastante nesse cenário. Dito isso, para o ano que vem a expectativa é pragmatismo, ser bastante conservadora e apostar em empresas de valor menos de crescimento. Empresas de valor, eu me refiro, são aquelas empresas grandes geradoras de caixa que não têm expectativa tão alta pelo mercado que ela, por exemplo, dobre de tamanho em 2 anos, diferentemente de uma Mosaico ou a Cash 3, na Médios, que chegou a dobrar nesse ano, mas entregou bastante já do crescimento. Uma empresa, em teoria, bastante crescimento, viés bastante tecnológico. Dito isso, a nossa recomendação desde novembro tem sido muito mais já o pragmatismo, que eu disse, temos focado muito mais nas blue chips, principalmente as que compõem o nosso ranking aí, com peso mais relevante. E, portanto, ano que vem a gente vai focar muito mais em empresas de financials, né, os grandes bancos que dependem, são menos de crescimento, mais de valor, mas também as exportadoras, principalmente alimento, né, alguns frigoríficos, siderurgia, celulose e exportadora que me vem em mente agora é isso só. Além disso, os grandes bancos que podem se beneficiar conforme repassam os spreads aí de juros, mas tem um nível de inadimplência controlado também, que isso é um grande risco aí, porque muito o mercado, principalmente da parte do investidor pessoa física, presume que subiu os juros, subiu a lucratividade do banco. Não é uma verdade isso. Só é verdade quando o banco consegue repassar esses juros, só que a economia cresce ao mesmo tempo, portanto a inadimplência fica sob controle. Bancos menores, a gente não está muito confiante, Banco Inter, New Bank, entre outros, a gente está mais cauteloso, mesmo porque eles não estão acostumados a navegar em ambientes mais desafiadores, né? Taxa de juros mais alta, inadimplência mais alta, o crédito acaba sendo menos atraente. E, além disso, o custo de captação acaba sendo mais pressionado para eles. No Itaú da vida, por exemplo, é o business as usual, né?
50, 60, 70 anos fazendo isso aí. O país cresce pouco, com juros altos, para ele não é um grande problema, ele consegue acompanhar aí o mercado. Além disso, os grandes bancos têm investido bastante em iniciativas tecnológicas, né? Medidas mais inovadoras, então o gap entre eles e as fintechs tem diminuído cada vez mais, o que torna eles aí, eu diria, mais de volta ao jogo, né? Está no radar de diversos investidores, mesmo fundos e investidores institucionais têm procurado bem mais os bancos incumbentes hoje em dia, né? Até mesmo porque eles têm um indicador de rentabilidade, o ROI, que é usado entre nós analistas, para com um diferencial bem superior aí quando comparado com o Banco Inter ou o Nubank, que nem o ROI positivo tem ainda. Seguradoras também é um outro setor que deve ter uma performance boa, porque o resultado financeiro, né, ou seja, tudo que eles acumulam de prêmio não é gasto com sinistro, ele acaba investindo em renda fixa, que é o que é permitido para eles, e eles acabam tendo um retorno aí mais interessante conforme a Selic sobe. Por isso que é outro setor aí que a gente está animado. Vale também destacar que a diversificação através de BDR e ETFs, né, quando você dolariza seus investimentos, é muito importante. Ano que vem, volatilidade alta também pode se traduzir aí em uma volatilidade do dólar elevado, mais ainda. E, portanto, você tendo a exposição a equities no exterior, o IPVB11, por exemplo, que é um dos ETFs mais conhecidos aí do mercado, pode ser uma boa forma de diversificação. Outra coisa que agora a gente tem dado muito mais atenção são os ETFs de criptomoedas, né? Tem uma correlação muito baixa, próxima a zero, com equities, principalmente equities Brasil. Tem diminuído, na verdade, tem aumentado cada vez mais, essa correlação, mas ainda é muito baixa, portanto, é uma ótima forma de diversificar. Você, às vezes, vê mercados globais caindo, no fim de semana, Ethereum, Bitcoin explodindo. Então, ainda tem uma descorrelação bastante forte, são outros fatores, por enquanto, que influenciam essas cotações de criptos, né? Por isso que a gente tem recomendado cada vez mais a diversificação através desses ETFs, que são facilmente negociados em bolsa, têm alta liquidez. Portanto, resumidamente, ano que vem vai ser um ano bastante desafiador. Para ações vai ser difícil, a gente tem procurado peneirar o máximo possível para encontrar ativos aí com fundamentos e que deve prevalecer entre os melhores no ano que vem, mas é um ano que vai existir bastante cautela e é um ano que o investidor vai precisar ter estômago para o risco. Boa, Rodrigo. Excelentes considerações, meu. E aproveitando aí, já que você citou no início, né, como é um ano desafiador, então o cuidado é para que a gente tente ser pragmático, né, nas nossas escolhas. A gente pode traduzir para o investidor de ações que esse pragmatismo, basicamente, ele gira em torno de empresas que são geradoras de caixa com consistência, né? Porque quando a gente tem um mercado muito aquecido, como a gente teve no final do ano passado, com estímulos monetários, no início desse ano, com essa onda de IPOs, né? E também de novos investidores entrando no mercado de capitais brasileiro, muitas vezes esse investidor ele é muito seduzido pelo potencial de upside, né? Sendo que em cenários adversos, como talvez que a gente esteja vivendo hoje, né? A melhor defesa para a empresa é ter caixa, é ser uma geradora de caixa, né? É entregar resultado. Então, acho que fazer essa separação, uma forma pragmática do investidor aí tomar uma decisão, né? Acho que o próprio paralelo que você trouxe, que é um tema atual em função de ter feito esse IPO recente, né? O próprio caso do Nubank, ainda com uma geração de receita muito baixa, ainda sem dar lucro, claro, está num processo de queimar caixa para ganhar share, para ganhar penetração em outros mercados, mas largar valendo mais do que o Itaú, né? Um banco, como você falou aí, com mais de meio século de histórico, sabendo navegar por diferentes cenários brasileiros, sabe trabalhar com crédito, né? Então a gente viu alguns casos de instituições financeiras, como foi o da própria Stone, né? Quando eles vão tentar performar no mercado de crédito
vê que não é algo tão simples de se resolver só com dados e tecnologia, né? Não, concordo 100%. Meio de adquirência em pagamentos, né, um setor que tem sido bastante penalizado com uma desaceleração econômica, e você tem o funding muito mais caro. A Stone ainda tentou, como você disse, operar crédito, que não é para amadores, né? Ela sentiu na pele isso e acabou sofrendo bastante aí. Teve que fazer uma provisão por conta de erro operacional, que acabou tendo seus papéis punidos com bastante ímpeto, né? Acho que tem mais de 70% de queda em Nova York, e é o que muitos assessores e investidores perguntam: se você investe, se você lista lá fora, você está livre do problema do Brasil? Não, de forma alguma. Ali você tem mais liquidez, mas você ainda atua no Brasil. O maior exemplo disso é Stone. Stone é foco principalmente Brasil, está listado lá, mas não é porque está lá que vão esquecer dos problemas aqui do Brasil, né? Não dá para fugir do problema só listando lá fora. E bom, outro setor que você citou, que pode ser um pouquinho mais resiliente aí, é a questão de empresas exportadoras, né? Seja pela questão da proteção cambial, né? Seja pela questão da geração de caixa. Hoje, se a gente fosse generalizar, não precisa necessariamente trazer para o setor de minério, siderurgia, petróleo, celulose, mas em linhas gerais, você hoje acredita que tenham grandes empresas dentro dessa classificação com múltiplos atrativos? Então, absolutamente sim, com certeza. Eu diria, a primeira que vem em mente aí sobre desconto de múltiplos de exportadoras é a Petrobras. A Petrobras, ela tem feito um trabalho, eu diria, nos últimos 2 anos excepcional. Ela está com um perfil completamente diferente do que se via em 2015. Primeiro, que da parte de governança a gente tem ouvido, na verdade, muitos ruídos e nada concreto, né? Trocaram, a única coisa mais invasiva que fizeram foi trocar o presidente, que na verdade é um plano estratégico. Não mudou nada o que ela venha fazendo aí de otimização de portfólio, vendendo ativos que não são mais interessantes para ela, e focado muito mais no pré-sal, que é onde ela tem um ganho operacional de fato. Tem se transformado aí, se traduzido em forte geração de caixa. Não à toa, ela pagou uma bela bolada aí de dividendos agora e anunciou um novo plano até 2026, com guidance para cima. Guidance, eu me refiro à projeção aí de investimento para cima, no seu CAPEX, e um foco muito mais de ESG, né, para tentar. Tudo bem que petróleo, por definição, é difícil você dizer que é ESG, mas ela tem se posicionado cada vez mais a favor disso, principalmente no G de governança, como eu falei, e na remuneração ao acionista. Ela quer se tornar uma empresa aí que conhecida mundialmente por remunerar bem o seu acionista. Temos ainda no radar, né, um importante trigger da venda da Braskem, que aí o mercado já projeta um yield para 22 de quase 30%, que seria, bateria qualquer investimento de renda fixa se for para carregar. É difícil você ter um título que te pague 30% no ano. Até quando você trouxe esse G da governança aí da Petrobras, e realmente em termos de múltiplo, tanto que vem entregando de resultado, pagando de dividendo, quanto guidance, acaba sendo muito promissor, né? Muito atrativo para o investidor, principalmente aquele que só ancora em preço, né? Então, às vezes, vê que a Petrobras não caiu, né? Se comparada ao Ibov, né? No último ano, fica às vezes com essa sensação que o ativo está caro, não está descontado, sei lá, como o varejo que despencou, né? Então, assim, em termos de resultado apresentado, ela tá bem consistente, muito atrativa. E já que você trouxe esse G da governança da Petrobras, até recente, no início desse mês, eu li um artigo que, enquanto nas discussões políticas, né, a gente vê muito populismo em torno de privatizações, né? Muito essa discussão eleitoral do que vai ser privatizado ou não, a Petrobras é do povo, mas enquanto teve essa discussão política de privatizar,
a Petrobras ela vem sofrendo de forma indireta ou talvez em bastidores um processo de privatização na última década, né? É o processo de desinvestimento que ela fez, em focar em core business mais rentáveis, essa reestruturação de governança, a forma que presta conta para acionistas, enfim. Então, de uma forma ou de outra, mesmo não tendo sido oficialmente privatizada, ela passou por um processo de reestruturação e vem colhendo aí os benefícios disso. Agora 100%. Ela não foi privatizada, ela é uma empresa de capital misto, mas ela tem se comportado muito mais como uma empresa privada hoje em dia do que uma de cabide de emprego, né? Que ficavam fazendo danças das cadeiras lá, trocava diretor como se fosse, não sei, não me vem aí uma metáfora na mente, mas trocavam super sem problema algum, estavam trocando sempre o corpo diretivo da empresa, os funcionários ali, e, portanto, não era uma empresa tão bem vista aí no mercado, principalmente lá fora. Hoje em dia, ela já é uma coisa, acho que, apesar de ser menor, ela é muito mais eficiente. Ela, de fato, foca aí na parte operacional dela e não mais beneficiando aí. O objetivo dela não é mais agradar o político hoje em dia. O próprio presidente, que é militar, a intenção do presidente da República, ele é uma pessoa aí que tem focado muito em remunerar o acionista mesmo, né? Um ganho operacional e, através disso, ele pagar dividendos interessantes. E, bom, um dos temas que você citou como possível proteção, né, para o investidor ou para ter uma carteira um pouquinho mais balanceada e mais resiliente a qualquer adversidade do ano que vem, você citou tanto a possibilidade de investimentos via BDRs, né, ações americanas que são negociadas na Bolsa Brasileira, um mercado que teve uma democratização também recente, tanto de hoje ser acessível para o investidor de varejo, não só investidor qualificado, o aumento do número de ativos negociados, tanto BDRs quanto ETFs globais, né? Então, hoje o investidor, pela plataforma da Guide, via B3, consegue, com pouco recurso, ter uma carteira com bastante exposição internacional. E, claro, nós da FIA, assim como você aí da equipe de research, consideramos uma alocação bastante saudável para o portfólio dos investidores. Porém, assim, pensando, com mais apetite para risco, né? Não simplesmente mirando a proteção, a preservação. Não parece, nesse comparativo entre Brasil e as oportunidades internacionais, que lá a gente está entrando em Bolsa Americana numa sequência de all-time high, né? Que também é uma sequência que não para de acontecer, né? Então, e quando será que vai parar? Com o dólar aí a 5,70. Então, assim, nesse comparativo, não soa mais atrativo o risco doméstico do que a proteção internacional para nós brasileiros que, convenhamos, globalmente estamos pobres, né? Nossa moeda aí perdeu muito poder de compra, né, em termos de troca global. Essa parte aí de câmbio, se o Pachequinho até quiser dizer, se tá barato, tá caro o câmbio, acho que teria mais propriedade. Uhum. Não, eu acho que o câmbio foi bem influenciado pela próprio movimento da pandemia, né? Quando a taxa de câmbio já estava alta lá em fins de 2019, mas subiu realmente no começo da pandemia e por um movimento internacional mesmo, né? Dessa forma, acho que no ano que vem, a gente, por ser um ano de eleição, ela deve continuar meio pressionada, mas não acredito que ela vai subir muito mais ainda, não. Acho que tem estudos, inclusive, que indicam que a partir de maio, mais ou menos, os ativos, inclusive o dólar, são mais influenciados, são mais pressionados pelo esse fator eleitoral, mas a partir aí de outubro, quando termina o segundo turno, eles já começam a ter um movimento mais benéfico, né? Então, acho que nesse nível atual, 5,70 por aí, a gente ainda tem espaço para dar uma reduzida ainda no câmbio até o final do ano que vem, né? Principalmente depois das eleições. Mas até lá ainda provavelmente vai ficar nesse patamar.
Boa, Pacheco. Eu compartilho dessa visão. Acho que o dólar, por ser também um dos principais indicadores aí de proteção de risco, nessa instabilidade Uhum. acaba sendo pressionado, ou mesmo o movimento que a gente teve de overhead aí recente, né, que continuou gerando essa pressão no dólar. Mas vejo que assim pode continuar essa tendência altista, mas e talvez no cenário mais otimista, com bastante espaço para realizar. E bom, já que você falou também, Exato. Rodrigo, de cenário internacional, e falou dos múltiplos atrativos que a gente tem em algumas empresas, né, como o próprio caso da Petrobras que você citou, se a gente fosse colocar essa média, seja de S&P 500, seja de Dow Jones, algum grande índice americano, comparado aí o que é praticado no Brasil, tua avaliação em termos de preço da bolsa americana está na média, está caro, está muito esticado, enfim, ou o crescimento que as empresas entregaram aí pós-pandemia fez jus à valorização dos ativos, foi equivalente ou não, enfim. Certo. Assim, comparando o Ibovespa ao um S&P, principalmente nada, que a gente vê muito mais esticado, com certeza. É, eu digo, comparando o múltiplo com ele próprio, o Ibovespa hoje em dia ele é negociado por volta de 7,1, o preço sobre o lucro, que é 7,1, 7,8, a projeção para 12 meses, eu não lembro bem, acho que 7,8 na verdade. Isso aí significa que ele está quase dois desvios padrões abaixo, portanto, tem uma assimetria bastante fora aí da média, né? 7,8 é um nível bem, em teoria, descontado, muito puxado aí pelas empresas de commodities, como a gente falou, Petrobras está super descontado, mas Vale também tá. São as de commodities mesmo que puxam para baixo o índice, né? Lembrando que eles têm mais de um terço aí do peso total. Mas agora, quando você olha o Nasdaq, por exemplo, que é um índice primordialmente de tecnologia, com a aceleração da taxa de juros, elas são muito penalizadas. Como eu falei, elas possuem um valor mais no futuro, quando se desconta o fluxo de caixa, e, portanto, tem a maior sensibilidade aí a uma taxa de juros. Dito isso, Nasdaq vem tendo recuadas ao longo dos últimos dias. Hoje foi um dia de correção, mas ontem foi um dia de risk aversion, né? Risk off. Portanto, a gente vê Nasdaq tendo maior volatilidade. Ano que vem acho um ano melhor para Dow Jones, que é mais empresa de valor, mais tradicional, Chevrolet, General Motors, né, GE, Whirlpool, essas empresas desse tipo, e menos para FANGs, eu diria. Juros elevados com empresas de tecnologia não é uma coisa que combina muito. E bom, pelo que a gente viu aí, para o investidor que quer investir em bolsa, em ações, você já falou das preferências pragmáticas, né, de empresas que sejam mais resilientes, geradoras de caixa, como você citou, setor financeiro, setor de seguros, setor de exportação. Olhando para o cenário macro, Pacheco, com base nos riscos aí que você vê para o ano que vem, quais são outros fatores de proteção que o investidor deve se preocupar? Se preocupar com uma proteção inflacionária, com o risco cambial em função de eleição. Então, assim, se fosse nortear uma alocação com base aí nas preocupações macroeconômicas que a gente tem para o ano que vem, quais seriam os principais alertas? Acho que a questão da inflação, ela deve permanecer elevada ao longo do próximo ano, como eu disse, arrefecendo, mas ainda assim elevada, né? Portanto, é bom ter alguma proteção com o IPCA, né? Acredito que ativos de risco em geral vão ter um movimento bem volátil ao longo do ano, principalmente na época das eleições, portanto, uma alocação mais defensiva com relação a esses ativos são mais adequadas, principalmente aí no primeiro semestre até outubro. Depois disso, eu acredito que, como eu disse, os ativos de risco tendem a ter um movimento mais positivo depois do segundo turno da eleição, né? Mas até lá, um movimento mais defensivo seria mais adequado, né? Com relação ao câmbio, acredito que tem esse risco altista,
em função das eleições mesmo, mas que não deva ser muito forte, né? Commodities, eu acredito que ainda sejam setores que não devam ter um arrefecimento tão grande, principalmente commodities mais ligadas ao setor de alimentação. Tirando o petróleo, eu acho que o resto das commodities devem ter um movimento mais sem muito arrefecimento, por conta de não ter um arrefecimento da demanda tão forte ao longo do próximo ano, né? Diferente do petróleo, que a gente vê já alguma estabilidade nos preços, né? Acho que de forma geral é isso mesmo. Bom, também vale destacar, né? Acho que hoje o investidor ele pode ter, digamos assim, uma situação mais confortável em termos de Brasil. Isso por quê? Porque quando a gente estava no ano passado, no período de pandemia, com estímulo monetário e redução de juros, a gente viu um movimento de migração para renda variável, onde muito investidor não teve outra alternativa para rentabilizar melhor o capital, a não ser tomar mais risco. Mas hoje, baseado aí na leitura que o Rodrigo e o Pacheco compartilhou com os investidores, sabe que assim, a gente consegue atender todas as demandas, né? Então, assim, hoje o investidor que quer ser mais conservador, seja através de uma proteção inflacionária, através do mercado de título público, de debêntures, de fundo imobiliário, ele tem uma condição atrativa e bons instrumentos para isso. Quem não quer risco de volatilidade, quer ficar numa renda fixa pós-fixada, seja através dos fundos que a gente tem, público, soberano, privado, ou alguns títulos disponíveis no mercado, hoje com a taxa Selic onde está, ou mesmo o DI futuro, consegue ter uma boa rentabilidade. Para o investidor que quer tomar mais risco, como o Rodrigo bem colocou, temos excelentes ativos no mercado, com boas condições, com múltiplos atrativos. E mais uma vez, quanto mais barato você está pagando no ativo, maior é a tua margem de segurança. E isso só acontece em cenários de incerteza, né? Em cenários de adversidade. Acho que uma coisa que é importante também, a gente destacou aqui, às vezes, muita preocupação, cautela, pragmatismo, né? Mas tem investidor que muitas vezes, antes de tomar uma decisão de investimentos, ele espera o cenário clarear, a eleição passar, a inflação cair, para daí ele tomar mais risco. Mas acontece que quando ele fizer isso, muitas vezes o mercado já antecipou e precificou toda essa expectativa, né? Então, você acaba tendo mais segurança investindo, muitas vezes na adversidade, ou enquanto o cenário ainda não clareou, do que esperar isso acontecer para tomar uma decisão mais definitiva de alocação. Bom, acho que é isso, Rodrigo Pacheco. Já passamos um pouquinho do nosso horário, tá? Eu sei que o Ventura ali, o Caio estava à disposição também, mas não quero estender aí o tempo de vocês, no que pode ser considerada talvez a última semana um pouquinho mais útil do ano. Queria agradecer vocês pela disponibilidade, por compartilhar um pouquinho do conhecimento e da visão que vocês têm. É muito útil na tomada de decisão do investidor, principalmente no cenário que a gente narrou aqui um pouquinho, de forma bem resumida. Acho que podemos concluir assim que, apesar dos desafios, podemos ter boas surpresas para o ano que vem, ou não sofrer tanto quanto esse ano, por já ter sido impactado de forma antecipada pela expectativa do mercado para o pior. E, bom, também antes de abrir para vocês fecharem, destacar também que todo o trabalho, tanto do Pacheco, quanto do Rodrigo, quanto do Caio Ventura, está disponível no Guia Financeiro, tá? Então, para vocês acompanharem quais são as recomendações mensais de ação de cada carteira, ou mesmo um call de asset allocation, se a gente está com uma exposição maior em pós-fixado, pré, em um hedge tático, internacional, enfim. Tudo isso você tem acesso gratuitamente como cliente da Guide, para nortear suas decisões, para que você tenha um guia e não navegue sozinho por um mar tão turbulento quanto é o mercado de capitais brasileiros. Rodrigo, Pacheco, considerações finais aí, alguma dica aí final para o investidor? Bom,
Bom, primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite, por participar aqui da live. Mas de considerações finais é o que eu tinha falado, é cautela, pragmatismo, não tentar inventar muito, eu diria, não tenta fazer o que o mercado estava fazendo aí no começo de 2020, que todo mundo estava, mesmo fazendo trade errado, estava ganhando dinheiro, porque era muita liquidez, era um ambiente completamente, eu até diria, artificial, completamente diferente do que é hoje. Hoje em dia é um cenário que até gestores profissionais, né, de grandes fundos, têm perdido na parte de ações, então não está fácil e, portanto, eu diria que é cautela e pragmatismo. Também começar agradecendo o convite e dizer que realmente ano que vem é um ano de mais cautela, tanto aqui com o cenário aqui do Brasil quanto lá fora. E lembrar que sempre, como eu já disse, o cenário macro tem muito a ver com as expectativas, né? Se a gente vê o cenário dentro das expectativas, a gente pode ver algum movimento mais positivo dos mercados e, portanto, vai depender muito aí do que o mercado está esperando no começo do próximo ano. Só para fechar, eu tô com esse palpite, tá? Eu tento não me enviesar, tá? Ou talvez eu esteja otimista, que a gente tenta se blindar dos nossos vieses, né, comportamentais, mas eu acho que em função dessa expectativa do mercado ter precificado pior para o Brasil, eu estou com a percepção de que se vier coisa ruim, a gente cai pouco, tem que ver muita coisa ruim para a gente cair muito, se nada acontecer, a gente sobe, se alguma surpresa boa acontecer, a gente voa. Então, assim, eu estou um pouquinho com essa percepção que o mercado brasileiro cansou um pouco de apanhar, mas também prefiro manter aí a cautela e o pragmatismo aí de vocês. Beleza? Gente, todos os investidores aí que estão nos assistindo ou vão ter a oportunidade de nos assistir, conte com a nossa equipe de assessores aqui da FII Investimentos, conte com toda a excelente equipe de análise, de research da Guide, para poder ter uma carteira aí eficiente, resiliente para todos os cenários. Só para fechar, acho que uma coisa importante que o Rodrigo falou, né, que os investidores, mesmo quem estava tradando errado, estava ganhando dinheiro, né? Quando a gente montou carteira, tanto pré quanto pós-pandemia, às vezes as pessoas falavam, mas por que você vai colocar dólar? Por que você acha que o dólar vai subir? Por que não colocamos mais bolsas e bolsa vai subir? Na verdade, sim, é que a gente não está aqui para achar ou prever nada, a gente está aqui para montar uma carteira que, assim, que ela surfe um cenário, se ele for otimista, mas que ela consiga preservar o teu patrimônio na adversidade também, né? Acho que é importante a gente tomar cuidado para no cenário adverso não perder dinheiro ou não comprometer aí, seja em tempo, em rentabilidade, a nossa recuperação de carteira aí para o futuro. Beleza? Rodrigo, Pacheco, mais uma vez, obrigado aí pelo tempo e pelo conhecimento de vocês. Uma ótima noite, bom descanso. Obrigado aí pela presença e pela atenção de todos. Valeu, obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Hein?